Último vídeo dos tratados internacionais do Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos. Na próxima aula, Pacto de São José da Costa Rica. Vamos lá, essa convenção é um tratado internacional de direitos humanos aprovado na Assembleia Geral da ONU em 13 de dezembro de 2006 e assinado pelo Brasil em 30 de março de 2007. A assinatura do Brasil é diferente da ratificação. Teve assinatura e a ratificação posterior em 2009. Entrou em vigor juntamente com seu protocolo facultativo em 3 de maio de 2008, após ter sido ratificado por 20 países membros das Nações Unidas. Então, em 3 de maio de 2008, ele entrou em vigor no sistema global. Não confunda com entrar em vigor no Brasil. Sistema global, então, há várias datas. O ano de 2006, ele foi aprovado pela Assembleia da ONU. Em 2007, adotado pelo Brasil, assinado pelo Brasil. Em 2008, a 20ª assinatura, portanto, ele entrou em vigor. E no Brasil, ele entrou em vigor, ele foi ratificado no Decreto 6949, de 25 de agosto de 2009. Promulga a Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, assinados em Nova York em 30 de março de 2007. O Brasil aderiu tanto à Convenção quanto ao protocolo facultativo. Nós falaremos sobre ele. Só para dar início, este acolhimento pela legislação brasileira ele foi diferente. Os tratados internacionais que não foram aprovados pelo quórum de 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional, eles não têm status de emenda constitucional, pelo menos para fins de prova, para os constitucionalistas. Este decreto 6949, ele é equivalente à emenda constitucional. Ele entra no texto constitucional, portanto ele equivale à Constituição, porque ele passou pelo quórum lá do artigo 5º da Constituição, 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional. Então hoje nós temos lá em cima Constituição e o decreto 6949, abaixo as leis e as normas infralegais. E ainda acima das leis, as normas supralegais, que são os tratados internacionais de direitos humanos, que não passaram por este quórum. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. O objetivo da Convenção sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência é promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, bem como promover o respeito pela sua dignidade. Pessoas com deficiência são pessoas com deficiências físicas, psíquicas, mentais ou sensoriais. Isso está expresso na Convenção. Guarde isso. Deficiência física, psíquica, mentais ou sensoriais, que em conjunto com diversas barreiras podem impedir a participação plena e igualitária com os outros na sociedade. Qual é o objetivo, então? Assegurar o exercício pleno e equitativo, pleno e igualitário de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Acesso à comunicação, ao trabalho, tudo com garantir que essas pessoas com deficiência tenham o mesmo acesso e o mesmo direito. Deficiências físicas, psíquicas, mentais ou sensoriais. Os Estados-partes se comprometem a assegurar e promover o pleno exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência. Para tanto, os Estados-partes se comprometem a. Agora isso se torna mais importante. Vamos prestar bastante atenção aqui, porque é muito recente esse protocolo. Então, nós estamos há 5 anos da ratificação pelo Brasil. Então, é possível que caia questões como essa na prova. Compromete os Estados a adotar as medidas legislativas, administrativas e de qualquer outra natureza necessárias para a realização dos direitos reconhecidos na presente Convenção. Medidas legislativas, administrativas e outras, judiciárias, e ainda quaisquer outra medida. Adotar todas as medidas necessárias, inclusive legislativas, para modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas vigentes que constituírem discriminação contra qualquer pessoa com deficiência. Por exemplo, vagas em concursos públicos. O Brasil adotou uma porcentagem para pessoas com deficiência, para que elas também possam exercer os seus direitos. C.
levar em conta em todos os programas e políticas a proteção e a promoção dos direitos humanos das pessoas com deficiência. Um país, no seu projeto, no seu plano plurianual e também na sua lei anual, ele desenvolve os seus programas, e nestes programas, e também em todas as políticas, ele não pode violar um direito às pessoas com deficiência. Ele deve levar em conta, então, a promoção dos direitos humanos das pessoas com deficiência em todos os seus programas e em todas as suas políticas, seja em construção, em acessibilidade, em saúde. Tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação baseada em deficiência por parte de qualquer pessoa, organização ou empresa privada. No caso aqui das empresas privadas, ele vai emitir decreto, ele vai fiscalizar ainda se as empresas privadas, se os comércios estão promovendo a acessibilidade, ainda todas as medidas para eliminar a discriminação. Neste caso aqui, quando uma linha de ônibus de transporte público não fornece o acesso para os cadeirantes, ela está dizendo implicitamente que não quer o cadeirante naquele ônibus. Então é uma forma de discriminação. Então, portanto, o governo ele vai tomar essas medidas apropriadas para eliminar qualquer essa discriminação. F. Realizar ou promover a pesquisa e o desenvolvimento de produtos, serviços, equipamentos e instalações com desenho universal, conforme definidos no artigo 2 da presente Convenção, que exijam o mínimo possível de adaptação e cujo custo seja o mínimo possível, destinado a atender às necessidades específicas de pessoas com deficiência, a promover sua disponibilidade, seu uso e a promover desenho universal quanto à elaboração de normas e diretrizes. O Brasil, como ele ratificou esse tratado, ele deve promover a pesquisa, seja científica, seja qualquer outra, desenvolvimento de produtos, serviços, equipamentos, instalações principalmente, universais, com desenho universal, que facilite essa adaptação. Por que universal? Para que todos conheçam como utilizar aquele serviço. Por exemplo, aquele elevador nos ônibus, ele deve ser padrão, assim como também as rampas de acesso aos locais públicos e também privados, deve ser padrão, deve ser de tal forma que permita com que deve ser um desenho universal para que ninguém tenha dificuldade em utilizar estes produtos e serviços, e ele deve utilizar o mínimo possível definido em lei para promover esse acesso. G. Realizar ou promover a pesquisa e o desenvolvimento, bem como a disponibilidade e o emprego de novas tecnologias, inclusive as tecnologias da informação e comunicação, ajudas técnicas para a locomoção, dispositivos e tecnologias assistivas adequados à pessoa com deficiência, dando prioridade a tecnologias de custo acessível. Neste caso aqui, estamos falando de tecnologias de informação e comunicação, seja... imagine aquela pessoa que vai sacar um dinheiro no caixa eletrônico e não enxerga, por exemplo. Tem tecnologia suficiente para que ela consiga se comunicar com a máquina, para que ela consiga ver o seu saldo. E tudo isso está protegido aqui por essa convenção e não há segredo para a prova. H. Propiciar informação acessível para pessoas com deficiência a respeito de ajudas técnicas para locomoção, dispositivos e tecnologias assistivas, incluindo novas tecnologias, bem como outras formas de assistência, serviços e apoio e instalações. Neste caso do H, é simplesmente propiciar a informação acessível, ou seja, comunicar a essas pessoas com deficiência que aquilo que nós lemos no G está garantido a elas. Elas devem ser comunicadas, elas devem ser informadas, elas devem ter acesso pleno à informação para entender que essas novas tecnologias, esses novos projetos, estes novos meios e dispositivos de tecnologias estão à sua disposição. E o I. Promover a capacitação em relação aos direitos reconhecidos pela presente Convenção dos profissionais e equipes que trabalham com pessoas com deficiência, de forma a melhorar a prestação de assistência e serviços garantidos por esses direitos. Para fins de prova, guarde que os profissionais
devem ser capacitados para trabalhar com pessoas com deficiência. Então, promover a capacitação das pessoas que irão trabalhar com eles. Pessoal, o artigo 2, o artigo 2º dessa convenção, ela traz uma série de conceitos e banca de concurso gosta de conceito. O primeiro conceito é comunicação, depois língua, discriminação por motivo de deficiência, adaptação razoável e desenho universal. Esses conceitos estão expressos no artigo 2 e a gente vai falar sobre eles aqui. O que é comunicação para essa convenção? Abrange as línguas, visualização de textos, o braille e a comunicação tátil. Então é a definição para a convenção. Então será as linguagens de sinais, os textos escritos, o braille e a comunicação tátil. Todas elas estão definidas como comunicação. A língua, como eu falei, abrange as línguas faladas e os sinais, as libras, e outras formas de comunicação não falada. Discriminação por motivo de deficiência significa qualquer diferenciação, exclusão ou restrição baseada em deficiência, com propósito ou efeito de impedir ou impossibilitar o reconhecimento, o desfrute ou o exercício em igualdade de oportunidades. Não só impedir, talvez aquela empresa de ônibus, por exemplo, não quer impedir, mas ela impossibilita. Também é discriminação por motivo de deficiência para a convenção. Adaptação razoável significa as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer em igualdade de oportunidades com as demais pessoas todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. O elevador em ônibus. Ele é uma adaptação razoável? Sim. Ele causa prejuízo para quem não tem deficiência? De forma alguma. Uma rampa de acesso, ela é uma adaptação razoável? Sim. Ela causa prejuízo para o banco? De forma alguma. Então, adaptação razoável, as modificações e ajustes necessários para que as pessoas com deficiência possam exercer os seus direitos e que não hajam um prejuízo geral. Desenho universal significa a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados na maior medida possível por todas as pessoas sem necessidade de adaptação ou projeto específico. O desenho universal não excluirá as ajudas técnicas para grupos específicos de pessoas com deficiência quando necessárias. Este desenho universal ele surgiu da ideia de propiciar todas as pessoas de todas as idades, sejam crianças, idosos, pessoas com deficiência, um único acesso, é um projeto de urbanização, um projeto arquitetônico universal sem barreiras, onde todos têm o mesmo acesso. Ele é um pouco utópico, na realidade, mas está previsto aqui na Convenção. Exemplos são portas automáticas com sensores de presença, é um exemplo de um desenho universal, para que ao aproximar a porta se abra. Aquele que não possui, por exemplo, as mãos, a porta vai se abrir com a presença. Outro exemplo de desenho universal, as rampas adjacentes, barras de apoio no sanitário, que permite que a pessoa faça a transferência da cadeira de rodas para o vaso sanitário, entre outras. São desenhos universais. São vários, inclusive no programa Brasil para Todos, do presidente Lula, há lá no site a proposta da universalização desses desenhos nas construções públicas. O artigo 3 da Convenção são formulados 8 princípios fundamentais. 8 princípios fundamentais, nós vamos ler cada um deles, de A até H. O respeito pela dignidade inerente e independente da pessoa, inclusive a liberdade de fazer as próprias escolhas e autonomia individual. A pessoa com deficiência, desde que ela seja capaz, não haja um tutor, ela tem a liberdade de fazer suas próprias escolhas e autonomia individual. A não discriminação não precisava nem estar escrito, porque é um preceito máximo dessa convenção. A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade, a participação plena. Não se fala aqui de participação relativa. A pessoa com deficiência na sociedade, ela deve participar, seja na sociedade civil, seja na política, não importa. D.
o respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e humanidade. Isso aqui está expresso em vários momentos nessa convenção. A pessoa com deficiência, ela faz parte da sociedade, ela faz parte da humanidade, deve ser tratada com respeito, não com olhar diferente, como um igual em meio a todos. Igualdade de oportunidades. Aquele que tem, se uma pessoa que consegue andar pode ser um delegado da polícia civil, porque uma pessoa com deficiência, um cadeirante, não pode. Igualdade de oportunidades a todos. A acessibilidade. É lógico que essa questão aqui, pessoal, ela é muito discutida, principalmente nos editais. Por exemplo, o concurso de agente penitenciário não trouxe vaga para o último de Minas Gerais, não trouxe vagas para pessoas com deficiência. É muito discutido, é muito debatido, é lógico que ainda é utópico, o debate é longo. A acessibilidade, nós vamos falar um item posteriormente sobre a acessibilidade, então eu vou deixar para a gente falar sobre, teve um artigo aqui da convenção que ela fala sobre acessibilidade. Nós vamos estudar ele mais amplamente. A G, igualdade entre o homem e a mulher. Igualdade também, muito tranquilo, porque está no texto constitucional. Letra H, o respeito pelas capacidades em desenvolvimento de crianças com deficiência e respeito pelo seu direito a preservar sua identidade. A questão da criança com deficiência é um grande problema, principalmente muitas escolas, principalmente as particulares. Já tivemos rejeições de crianças com deficiência e é um preconceito, é algo que acontece até hoje e isso precisa ter um cuidado, não só para a prova, mas para fins de cidadania. Nós vamos falar, nós falamos já, lógico, em texto aqui, em definições, dos 4 primeiros artigos da Convenção. Nós já falamos sobre eles nesse decorrer do vídeo. Agora, só não citamos os artigos, mas nós vamos citar aqui, um resumo por palavras-chave do que falam os principais artigos dessa Convenção. O artigo 5º fala da igualdade e da não discriminação entre as pessoas com deficiência. O artigo 6 vem trazer o conteúdo sobre a proteção das mulheres e crianças. Mulheres e crianças com deficiência devem ser protegidas de maneira especial. O artigo 9 vem falar da acessibilidade. Nós vamos estudar a acessibilidade individualmente. Voltando no artigo 6, na proteção das mulheres, fala da proteção à mulher gestante com deficiência. O artigo 10º, direito à vida, vem falar do direito à vida, da preservação da melhor forma de vida das pessoas com deficiência. O artigo 12, reconhecimento igual perante a lei, todos são iguais, direito à lei, sem nenhuma forma de discriminação, de desigualdade, acesso a todos à justiça. O artigo 14, liberdade e segurança da pessoa. 15, prevenção contra tortura ou tratamentos e penas cruéis, desumanos ou degradantes. Neste caso aqui, o artigo 15 da Convenção vai proteger essas pessoas com deficiência de qualquer forma de tratamento desumano e degradante, não somente pelas instituições públicas, mas vem proteger qualquer indivíduo de tratamento desigual, degradante. Está protegido, então, também nessa Convenção sobre pessoas com deficiência. O artigo 16 vem protegê-los da preservação contra a exploração, violência e abuso, seja qualquer forma de exploração no trabalho, exploração sexual, a exploração financeira, o salário desigual. 17, proteção da integridade da pessoa. 18, liberdade de movimentação e nacionalidade. Nessa liberdade de movimentação está aqui a acessibilidade, o exemplo, as rampas, os elevadores. 19, vida independente e inclusão na comunidade, o Estado, parte, deve promover essa inclusão na comunidade, a vida independente, a mobilidade pessoal, liberdade de expressão e de opinião e acesso à informação. Esse acesso deve ser disponível, como a gente já viu, por meios tecnológicos. Por exemplo, os deficientes visuais, eles devem ter o acesso ao fone de ouvido ali para ouvir a informação, respeito à privacidade, respeito pelo lar e pela família, o artigo 23.
Educação. A educação também a gente vai falar mais detalhadamente, porque é um grande problema, como eu falei, principalmente as crianças nas instituições privadas ou públicas também. Muitas vezes elas sofrem discriminação. 25, saúde. 26, habilitação e reabilitação. 27, trabalho e emprego. Lembra das vagas? Porcentagem de vagas no serviço público. 28, padrão de vida e proteção social adequados. Participação na vida política e pública. 30, participação na vida cultural, recreação, lazer e esporte. Para que haja recreação, lazer e esporte, é necessário que o Estado promova essa vida cultural, promova ambientes universais onde seja permitido, onde haja essas pessoas com deficiência tem espaço. Como que uma pessoa com deficiência, cadeirante, vai ter acesso a um estádio de futebol para assistir uma partida se não há se somente há escada? Então o Estado deve promover isso. Acessibilidade. Falamos aqui dos 30 artigos mais importantes. Os outros artigos vêm falar da aplicabilidade, aplicação da própria convenção. E agora a acessibilidade. A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados-partes tomarão as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso, a palavra-chave aqui é acesso, em igualdade. Acesso em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Eu disse igualdade ao meio físico, ao transporte, à informação, à comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na zona urbana como na zona rural. Até a zona rural está sendo protegida aqui no caso da acessibilidade. Essas medidas, que incluirão a identificação e a eliminação de obstáculos e barreiras à acessibilidade, serão aplicadas, entre outros, Entenda que o conceito de acessibilidade ele é amplo. Ele vem trazer a igualdade, o acesso à igualdade de oportunidades, ao meio físico, transporte, informação, a toda a vida social, em toda a vida da pessoa. E, entre outros, portanto, é exemplificativo a letra A e B. Edifícios deve ter acesso amplo, rodovias, aqui neste caso aqui rural, meios de transporte público, outras instalações internas ou externas, inclusive escolas, residências, instalações médicas e local de trabalho. O Estado deve propiciar, o Estado deve se empenhar para promover essa acessibilidade. B. Informações, comunicações e outros serviços, inclusive serviços eletrônicos e serviços de emergência. Todos aqueles que possuem alguma deficiência, os estados devem se esforçar nas suas pesquisas para promover a estes recursos para que eles possam, por exemplo, inclusive serviços eletrônicos e serviços de emergência, ter acesso. Como que alguém com a deficiência, alguém que não ouve, um surdo-mudo, por exemplo, como que ele vai acionar um serviço de emergência dentro de sua casa? O Estado deve promover esse meio de comunicação. Educação. Falamos da acessibilidade, vamos falar agora da educação. Os Estados-partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação. Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os Estados-partes assegurarão um sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como aprendizado ao longo da vida e com os seguintes objetivos. Letra A. O pleno desenvolvimento ao potencial humano e do senso de dignidade e autoestima, além do fortalecimento do respeito pelos direitos humanos, pelas liberdades fundamentais e pela diversidade humana. Letra B. O máximo desenvolvimento possível da personalidade e dos talentos e da criatividade das pessoas com deficiência, assim como de suas habilidades físicas e intelectuais. E a C. A participação das pessoas com deficiência em uma sociedade livre, a participação efetiva. No conceito de educação para a pessoa com deficiência, portanto, a não discriminação, pleno desenvolvimento do potencial humano, o máximo desenvolvimento possível dos talentos e suas habilidades físicas e intelectuais e a participação efetiva da pessoa com deficiência na sociedade.
Vamos falar do protocolo facultativo. É um instrumento nacional e internacional de monitoramento que serve para zelar pelo cumprimento da disposição da Convenção. O monitoramento internacional é feito por um comitê internacional, cujo reconhecimento pelos países signatários se dá com a ratificação do protocolo facultativo. O país que assinou o protocolo facultativo, ratificou, o protocolo facultativo da Convenção das Pessoas com Deficiência, ele reconhece a competência do comitê. O comitê tem a competência para receber e considerar as comunicações de denúncias de violações de direitos garantidos pela Convenção, apresentados por pessoas ou grupos de pessoas sujeito à sua jurisdição. Protocolo facultativo. Pessoa, um indivíduo ou ONGs, sociedades civis, pastoral carcerária, entre outros, grupos de pessoas que podem fazer petição ao comitê, já que o Brasil ratificou o protocolo facultativo também. A comunicação de violação, que será passível de apreciação pelo comitê, terá que ser feita por pessoa ou grupo ou seu representante que possa ser identificado. Isso aqui é importantíssimo, pessoal. Eu vou falar isso aqui mais de uma vez para você memorizar. O comitê não aceita comunicação anônima. Vou falar mais de uma vez porque isso já caiu em prova. Tem que ser fundamentada em provas. A comunicação não pode ser baseada em achismo, em notícias de mídia. Deve haver provas. Não pode ser incompatível com as regras da Convenção. Deve se referir aos fatos ocorridos após a vigência desse tratado. Isso é lógico. Isso aqui tem que ser após a vigência do tratado, portanto, após 2010, já falei sobre isso. Isso pode ser feito após esgotados todos os mecanismos internos de recurso dos países de origem. Isso aqui é muito importante também para a prova. Olha, após esgotados todos os mecanismos internos de recurso do país de origem, eu só posso fazer uma petição ao comitê depois de eu ter recorrido aqui administrativamente ou ainda no judiciário e nada foi feito. Então eu vou fazer uma petição ao Comitê sobre Direitos das Pessoas com Deficiência. Se a solução do caso demorar injustificadamente, isso aqui é praticamente em todos os protocolos, por um país em razão de número de recursos processuais, por falta da vontade política, econômica, religiosa ou qualquer outro obstáculo que impeça a solução, ou se de fato ou de direito não houver solução interna, a comunicação será aceita pelo comitê. Então, nestes casos, houve a demora injustificada, ou ainda, se o fato ou de direito não houver solução, não houve a solução, ainda pode haver a comunicação para o comitê. Então, vamos entender. Então, fazendo um resumo aqui, vamos mentalizar. Comunicação para o comitê. Pessoa, grupo de pessoas, após esgotados todos os recursos internos, ou se houve uma demora injustificada do Brasil, ou se o caso não teve solução. Então, neste caso, a comunicação será aceita pelo comitê. Também prevê que o Estado parte seja comunicado de tais denúncias e que será concedido prazo de 6 meses para que o mesmo apresente suas justificações escritas. O comitê comunica ao país e o país tem 6 meses para apresentar explicações, sua invenção dos fatos e a solução que adotou no caso concreto, para que não seja considerada a ingerência do comitê na administração interna do país que deu origem à comunicação e que seja garantida a participação do Estado para que possa fazer a sua defesa. Eu comuniquei a violação contra mim, o comitê comunica ao Brasil e ele tem 6 meses para justificar ou solucionar o problema. O comitê pode enviar ao Estado parte, antes de analisar o conteúdo da comunicação recebida, um pedido urgente para que sejam tomadas medidas provisórias ou não, para que evitem danos irreversíveis em razão do desrespeito alegado. Porém, tal ato não será considerado como sendo a admissão da violação alegada e nem poderá ser considerado no momento da análise da questão propriamente dita. Neste caso aqui, é o mesmo caso. Eu fiz uma petição ao comitê. O comitê, antes de admitir que realmente, antes de analisar detalhadamente aquele caso, ele vai pedir ao Brasil que, provisoriamente, o Brasil solucione aquele problema. Essa solução que o Brasil vai tomar não quer dizer que o Brasil está assumindo a
ele está admitindo que violou. Ele vai tomar aquelas medidas por respeito ao comitê. Então, ele vai tomar tal medida e não vai ser uma admissão. Se o comitê tiver convicção da veracidade das denúncias, em caso de violação contínua e séria, deve convocar o Estado parte para colaborar nas investigações do caso em todas as fases de forma sigilosa. Este é um dever do comitê. O comitê ele tem convicção, analisou os documentos em mão e viu que houve uma violação séria. Ele vai convocar o Estado para colaborar nas investigações e isso será sigiloso, não vai se tornar público, já que a investigação é um inquérito. O inquérito, geralmente, ele não é publicado os detalhes do inquérito. Não serão permitidas reservas incompatíveis com o objeto e propósito da presente convenção. Um país pode, ao ratificar essa convenção, propor reservas, não aceitar um artigo? Pode, desde que esse artigo rejeitado, aquela linha rejeitada, não seja incompatível com o objetivo e propósito da convenção. O Brasil, por exemplo, não pode, um país qualquer que vai ratificar, não pode propor uma reserva dizendo que não concorda com acesso à comunicação para mulheres, crianças. Então, não pode esse tipo de reserva. Para encerrar o nosso assunto aqui, é apenas o Decreto 6949 de 2009, que tem a status de emenda constitucional, considerando que o governo brasileiro depositou o instrumento de ratificação dos referidos atos junto ao secretário-geral das Nações Unidas em 1º de agosto de 2008, considerando que os atos internacionais em apreço entraram em vigor para o Brasil no plano jurídico externo em 31 de agosto de 2008, decreta, artigo 1º, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu protocolo facultativo, apensos anexados por cópia ao presente decreto, serão executados e cumpridos tão inteiramente como se nele contém. Então, o texto pleno da Convenção e o texto pleno do protocolo, sem reservas, foram aderidos para o Brasil pelo Decreto 6949 de 2009. Terminamos aqui esse vídeo e aguardo você no próximo, onde nós entraremos no sistema regional com o Pacto de São José da Costa Rica. Muito obrigado e até a próxima.